Uma alta de 14% só neste último mês, mais anúncio de pagamentos de juros sobre capital próprio, os nossos queridos proventos. Então, algumas coisas interessantes aqui acontecendo com o Banco BMG. Até mesmo se você investe ou pretende investir, fique até o final do vídeo, você vai ver datas importantes para recebimento e pagamento, né, deste provento, além de alguns outros pontos interessantes, como o aluguel de ação e taxas de retorno. Então vamos lá, se a gente notar aqui para o gráfico, de fato, no último mês andou até mais do que o próprio Ibovespa. As ações do banco BMG negociado com o ticker, né, BMGB4. Então, são apenas ações preferenciais. A família Guimarães não abre mão da controladoria, ou seja, não tem ações código 3, dando direito ali a voto de ações ordinárias, mas fato é que já vem registrando aqui uma boa recuperação. Quando a gente olha no gráfico anual e também dos últimos 12 meses, a gente consegue perceber uma coisa interessante. Por exemplo, a gente sabe que o banco BMG passou por um período, né, meio de 3 meses, vamos colocar assim, estagnada a 2,50 e depois vem uma disparada, né, de quase 80% aqui, né? A gente vem falando sempre sobre o banco BMG, alguns fundamentos e algumas teses. Depois que ele atingiu o pico aqui, né, de aproximadamente 4,30, 4,40, ele deu uma boa, a gente chama de barrigada aqui, né, teve uma boa consolidação. E agora, né, com o próprio índice, né, do Ibovespa acelerando, né, diminuição aí de gastos, enfim, ele vem aproveitando esta alta. Uma tese interessante para quem investe em Banco BMG, lembrando que grande parte da carteira do banco advém, né, de prestamistas, sobretudo de empréstimo consignado para público 50 a mais, utilizando ali o seu FGTS, né, ou mesmo a sua aposentadoria. Uma coisa que você tem que ficar bem de olho é a questão do endividamento. Então, por exemplo, olha, endividamento Brasil. Vamos ver aqui como é que está. Sempre fique de olho, né, no aumento das taxas de endividamento. Por que que tem toda a correlação endividamento versus Banco BMG? Bom, porque hoje o BMG trabalha em linha de crédito de empréstimos. E sempre que aumenta o endividamento, as famílias buscam mais e mais empréstimo. Sobretudo, empréstimo a juros baixos, aqui estamos falando de 2%, porque ela tem uma colateralização com ou a sua pensão com fundo de garantia ou então com sua aposentadoria. E aqui a gente fala de um público, né, 50 a mais, especialmente que infelizmente vem aumentando muito seus gastos, quer seja por conta de saúde, pagamento de contas, enfim, né? Então a gente sabe que com o aumento do endividamento, muitos recorrem a empréstimos com taxa reduzida e um banco que oferece. Isso é o próprio banco BMG. Outra coisa também que a gente pode observar, nos últimos dias ele vem subindo de preço, né? Nós falamos aqui dos últimos 30 dias, um aumento de 15%, mas isso não é novo, né? Pelo menos nos últimos 12 meses já subiu aí mais de 30%. Fazendo isso também, ele vem aqui melhorando as suas perspectivas ou relação de, vamos colocar assim, né, de pagamento e retribuição para seus acionistas. De que forma? Tanto com dividendos quanto também com juros sobre capital próprio, né? Então, aqui, né, basicamente a diferença é que o dividendo não tem imposto e o juro já vem e o juro sobre capital próprio já vem descontando aqui, né? Os 15% direto na fonte. Então vamos lá. O que acontece? Serão 49 milhões distribuídos por seus acionistas, o que perfaz um total de 8 centavos, 8,4 centavos, é igual o posto de gasolina aqui, né? Tem esses quebradinhos aqui após os centavos. E tirando aqui o imposto de renda, vai dar por volta de 7,14 centavos, né? 7 centavos aqui por ação. Isso é bem interessante porque vem somando cada vez mais nos dividendos e proventos do banco. Quando a gente olha na somatória geral dos últimos 12 meses, não está nada mal, né? Aqui registrando pelo menos 12% de pagamento. Isso é bem interessante, ainda mais para um banco como o BMG, né? Até recentemente fizemos um vídeo falando que ali dos seus controladores que eles querem ser o maior dentre os menores. Isso é bem interessante. Ele vem fazendo bem a lição de casa aí, né? Aumento de carteira, redução de custos,
melhora na eficiência do banco e pagando bons dividendos. Outra coisa também interessante, né? Isso chamou bastante atenção, inclusive de alguns analistas, elevando até mesmo o preço-alvo. Vamos dar uma olhada se atualizou aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, até uma dica para vocês, ó, BMG B4. Aí você coloca assim, MSN, aí ele consegue reunir a plataforma da Microsoft, todas as, vamos colocar assim, né, preço-alvo dos analistas aí de mercado. O que a gente consegue observar aqui? Ó? Não está assim tão, vamos colocar assim, tão alto a previsão dos analistas. Eles têm colocado recomendação de compra e têm colocado um preço teto a 3,60. Ele está a 3,58, que não traz muita margem aí para quem quer entrar neste momento. De fato, um bom momento aqui para o Banco BMG, quando a gente pega aqui nessa perspectiva de um ano, foi exatamente nesse período em que a gente fazia vídeo dele toda semana aí falando sobre o próprio banco BMG. Outra coisa também que eu gosto de olhar é como que está a questão da base fundamentalista. Como será que modelos constituídos, como por exemplo Joe Greenblatt e Benjamin Graham, avalia o banco BMG? Será que para os pais do valuation, né, ou seja, que tenta encontrar um valor justo na ação, será que eles dizem que está cara ou está barata? Bom, para isso a gente vai utilizar aqui o nosso painel inteligente. Já estamos chegando a quase 500 acessos, muitos têm acessado, né, têm adquirido. Você não paga assinatura, você só paga uma vez as atualizações e sempre que são feitas, né? Você recebe isso sem pagar nada mais por isso, e é um valor bem simbólico aí para vocês. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Esse painel tem o objetivo de simplificar para vocês muitos dados e ele reúne dados atualizados, né, de todas as ações cotadas, né, na nossa bolsa. Então, por exemplo, vou pegar aqui BMGB4. Ó. Se eu pegar aqui, você vai ver que o preço de BMG, ó, 3,58 e pegar aqui no Google 3,58 é o mesmo, tá vendo? Se você pegar os dados aqui no Investidor 10, olha, preço sobre valor patrimonial 0,50, preço sobre valor patrimonial 0,52, está até um pouco mais atualizado aqui. O PL 7,56, vamos pegar aqui, olha, 6,4, tá? Então ele atualiza praticamente toda noite, né? Então aqui são dados até que bem atualizados. Uma coisa que eu quero mencionar para vocês, olha só, do ponto de vista de Greenblatt e de Graham, há uma discordância entre o banco BMG. Por quê? Para Greenblatt está cara. Está caro porque o retorno sobre o desconto da empresa não está tão atraente assim, tá? Só que para Benjamin Graham está barata. Por quê? Por causa do desconto sobre o preço em relação ao valor patrimonial. A gente está vendo aqui o banco BMG hoje, né, operando a 50% aproximadamente de desconto, né, em relação ao seu patrimônio. Ontem nós fizemos um vídeo falando sobre a Bradespar, que tem um desconto de aproximadamente 31,2, né? Mas é outro tipo de empresa, a gente está falando aqui de uma holding. E o BMG aqui a gente está falando de um banco, né? Mas um banco com tamanho de desconto assim, até que passa a chamar alguma atenção. E para Graham, o valor intrínseco da ação seria R$ 8,50. Lembrando, ele leva em conta o preço sobre valor patrimonial, o PL, o LPA e o VPA. Ele faz uma raiz disso e acha o valor intrínseco. Esse valor aqui não tem margem de segurança, tá, pessoal? Isso daqui é o valor bruto, teria que aplicar aí uma boa margem de segurança. Hoje, se você me perguntar assim, você investe em BMG? Aí eu vou te responder lá com o nosso MIC, né, o nosso investidor consciente, né, que vem lá do nosso método do investidor consciente, onde a gente praticamente utiliza três bandas aqui, né, três camadas de distância. Então hoje, por exemplo, na minha carteira, né, e o que eu aplico do MIC, né, significa que, por exemplo, eu tenho aqui próximo de mim, né, aqui é TRPL, Sanepar, eu tenho aqui a Copasa, por exemplo, um excelente dividendo com bom desconto. Aqui já entra, por exemplo, Irani, aqui começa a entrar, por exemplo, aqui no meio Indústrias Home, também um pouco aqui mais distante, um pouco de Mali, né, que centro tecnológico no Brasil, grande empresa, enfim, tudo mais, entre outras aqui que eu vou comentando ao longo do vídeo. Então, se eu for falar para você hoje se BMG está aqui,
quais das bandas ela está, na verdade, como há um descenso aqui, não há um consenso, para mim ela está margeando aqui a terceira camada de distância, o banco BMG. Por quê? Bom, hoje eu encontro outras oportunidades. Eu vou colocar aqui um banco nessa minha primeira camada, que já faz um tempo que eu tenho, por exemplo, o banco BASA. Recomendo você dar uma olhada, né? Ó, o BASA 3, ó, o Banco da Amazônia, tá? O BASA 3. Outro também banco que eu acho bem interessante, também estatal, é o Banest, né? Código BEES3. Dá uma olhada aí nesse banco e depois você me fala. Então, por exemplo, ele já estaria quase entrando nessa minha primeira camada aqui de proximidade. Ele parece um fundo imobiliário, paga sempre constantes, bom crescimento de receita, de lucros e acho que nunca na história deu prejuízo. Também vale a pena observar lá. Então hoje tem esses dois bancos assim mais desconhecidos, além também do Banco do Brasil, né? Aqui que entraria nessa nossa primeira banda. Na segunda aqui entraria o Bradesco por causa do custo-oportunidade, né? Fazer aquele balanço de risco versus oportunidade, assim como o Barsi hoje está pensando, entre outros. Se você quiser também usar, por exemplo, um recurso avançado desse painel, ele consegue te mostrar quais são as ações baratas com base fundamentalista, de Benjamin Graham e Joe Greenblatt. Basta você selecionar o filtro, né, barata de Graham, barata de Greenblatt, e ele vai trazer para você aqui uma lista. Olha, tem ações, por exemplo, olha, que hoje custa 26, podendo chegar a 62. Ações que custam 5,50, podendo chegar a 13. Outro exemplo aqui, por exemplo, ações de 38, podendo chegar a 77. Ações de 44, essa empresa aqui poucos estão falando, né? Até tem alguns fundos que eu estou vendo que está aumentando a participação. Ó, R$ 44,80, podendo chegar a R$ 96. Pois é, e pagando bons dividendos. Enfim, vou deixar aí para vocês o link na descrição e também no comentário aqui deste painel. E se você gostou das informações, deixa só antes de concluir mostrar a questão aqui do aluguel, que é importante a gente ver. Pegar aqui, olha, BMG B4. Eu já estava terminando o vídeo sem falar dos aluguéis, né? Veja o que está acontecendo lá com a Ambipar, tá? Short squeeze, falta de liquidez, pega os preços lá em cima do book, enfim. Dá uma olhada aqui o que está acontecendo. Vamos ver aqui com o BMG. Não, ó, o BMG tem poucas ações alugadas, o que faz com que o efeito, né, sobre o preço não seja tão grande assim. Então, a ação está livre, leve e solta aí para correr tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver se tem como a gente fazer uma dupla remuneração com as taxas de aluguel. Vamos ver aqui, ó. Ó, as taxas estão subindo, saiu de 0,07, depois 0,5 e agora está quase 1% de taxa de retorno, tá? Anualizada, se você quiser deixar elas alugadas, tá? Então, isso daqui também pode servir como dupla remuneração. Se vocês quiserem uma lista das 10 mais alugadas aí, coloca no campo dos comentários, que a gente fala aí da dupla remuneração, não só dos dividendos, mas das taxas de aluguel, coloca aí no campo dos comentários. Só para você dar uma olhada, né, que a gente falou de Ambipar, ó, veja quanto que está a taxa de aluguel hoje que eles estão pagando, né, por causa do efeito especulativo. Olha lá, ó. Só que, olha, como a ação subiu 140%, em 5 dias, salvo engano, as taxas de aluguel estão batendo 77% ao ano. Pois é, acredita nisso? Daí você fala assim, tá, então eu vou alugar as minhas ações, já não tem mais contratos disponíveis para aluguel. Então, isso daqui fez com que tivesse disparado no preço. Depois eu explico um pouco mais sobre esse efeito aqui, aluguel versus preço, tá bom? Pessoal, se você achou que essa informação te agregou alguma coisa, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.